Boa noite, pessoal. Novamente, agora nós vamos falar sobre geografia. Vamos falar sobre o que mudou no nosso mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é em geografia, tá? Os territórios mudaram, tá? Novos tipos de guerras também. Então, vamos ver o que foi que mudou nessa nova empreitada de geografia. Deixa eu abrir aqui o slide. Abri o slide errado novamente. Agora, tá. Então, o mundo bipolar, velha ordem mundial. Dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialismo. Capitalismo vezes socialismo. O que é que houve? Houve Guerra Fria, Estados Unidos vezes União Soviética, divisão política, econômica e militar. Após a guerra, um novo capitalismo, Conferência de Bretton Woods, organismo e financeiro, que no caso foi o FMI, o BIRD, dólar, moeda mundial, criação da ONU, duas potências mundiais, União Soviética e Estados Unidos. E isso tudo depois da Segunda Guerra Mundial. Observem só os problemas que nós vamos encontrar agora dentro da geopolítica, envolvendo economia, envolvendo os sistemas econômicos, principalmente capitalismo e socialismo. Vamos continuar aqui. Então, a Guerra Fria, pessoal, não foi como meu avô me falou. A Guerra Fria não foi uma chuva de gelo, tá? Não foi nada disso, pelo amor de Deus. A Guerra Fria foi mais do que isso, com certeza. O que foi? Período posterior à Segunda Guerra Mundial, marcado por intensa hostilidade e disputa ideológica, política e econômica entre países capitalistas e países comunistas. E sobre isso eu lembro que eu já conversei com vocês desde quando eu trabalhava com vocês com a primeira, segunda série, agora com a terceira. Acredito que vocês vão lembrar. A briga na Guerra Fria, que eu queria chamar de Terceira Guerra Mundial, mas não é ainda, viu? Relaxa. Na Guerra Fria, era mais uma questão de interesses. Por exemplo, os países que eram socialistas só podiam comprar de países socialistas. Os países capitalistas só podiam comprar de países capitalistas. E isso prejudicou, de certa forma, o desenvolvimento de muitos países, como, por exemplo, o Brasil. Vocês sabem que o Brasil, eu lembro que eu já comentei com vocês também pesquisaram, o Brasil ele é um vendedor muito grande da China. Então, na época da Guerra Fria, o Brasil não podia vender para a China, nem vender nem comprar. Então isso, de certa forma, prejudicou alguns países que tinham boas negociações com países socialistas, tiveram que parar de negociar por causa da Guerra Fria, tá? Então, continuando aqui. Quando? Início de 1945, ou seja, acabou a Segunda Guerra Mundial, então começou a Guerra Fria. Porque lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia, União Soviética, perceberam que eles eram os grandes vencedores da Segunda Guerra, né? Então, eles dividiram o mundo com essas questões. Um influenciava com o capitalismo e o outro com o socialismo. Motivos do fim, em 1991, desmantelamento da União Soviética, consequentemente do bloco comunista, ou seja, em 1991 cai o Muro de Berlim, derruba o Muro de Berlim, acaba também a Guerra Fria. Opositores, Estados Unidos com o capitalismo, União Soviética com o socialismo ou comunismo.
táticas de guerra, intensa propaganda. Nossa, os Estados Unidos, os países capitalistas fazendo propagandas negativas ao socialismo. E os países socialistas, é óbvio, fazendo campanha contra o capitalismo. E assim sucessivamente. Continuando aqui, deixa eu ver. Demonstrações de força, disputas esportivas, conquista espacial, corrida armamentista, por causa disso que hoje em dia os Estados Unidos é um dos países mais bem armados, né? Um poder bélico muito grande no mundo inteiro, acho que ele só perde para Israel. Então, a corrida espacial, a chegada dos seres humanos até a Lua, essas coisas aí tudo. Continuando aqui, vamos lá. Auxílio econômico e alianças militares, intervenções em certas áreas. Exemplo, Coreia, Vietnã. Esse povo aqui sofreu muito, pessoal, os coreanos e os vietnamitas, porque durante a Guerra Fria houve guerras, tá? Inclusive as Coreias, Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles até hoje são rivais porque a Coreia do Norte é socialista e a Coreia do Sul é capitalista. Então vocês imaginam que confusão, né? O povo tudo igual, tudo ali empuxado e tem total ideias econômicas diferentes. Uma socialista e a outra comunista. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, quase. Aí, o que o capitalismo fez? A valorização da riqueza material, o individualismo, o consumismo, isso aí todo mundo sabe, né? O individualismo porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. O consumismo, porque as pessoas não dão valor realmente para as coisas mais. Hoje você compra um sapato, amanhã você já quer outro. Isso aí chama-se consumismo. Hoje em dia, eu lembro que meu avô falava que nós não precisávamos de 10, 15 calças, porque a gente só tinha um corpo. Eu falava, mas papai, nós hoje em dia precisamos de muitas roupas para ir trabalhar, para ir estudar. Ele, não, minha filha, isso aí é porque hoje vocês não sabem consumir. O povo do passado gostava muito de investir, era em terra, em gado, essas coisas assim. Então, vamos continuar aqui. Eu coloquei correto dessa vez. Então, democracia, capitalismo trouxe valorização da riqueza material, individualismo, consumismo, democracia, livre concorrência, ou seja, todo mundo pode concorrer com todo mundo. O socialismo, bem-estar social, igualdade, simplicidade, coletivismo, estatização, economia planificada, ou seja, todo mundo igual, todo mundo. Infelizmente, eu acredito que no planeta Terra o ser humano nunca vai deixar o socialismo imperar, porque a economia planificada é uma coisa que eu acredito que seja utopia, porque nós seres humanos, nós somos muito egocêntricos. Infelizmente, eu acho que o sistema econômico que mais combina com o ser humano é o capitalismo, porque nós sempre queremos mais. Infelizmente. Na história, se vocês pesquisarem, a pessoa que mais se demonstrou comunista, que é o socialismo, é um passo para chegar ao comunismo, em teoria, né? A pessoa que mais se aproximou do comunismo foi Jesus Cristo. E nós não imitamos ele, né? Nós sempre falamos, nós amamos Jesus, nós amamos a Deus e tudo, mas nós não somos tão bonzinhos. Nós sempre gostamos de lucrar. Eu fico só observando, tem pessoas que se dizem tão boas, aí na época da pandemia, em vez de doar a máscara, vende. Pega um monte de pano velho que tem guardado em casa, recorta e faz um monte de máscara e vende. Começa com R$3, quando pensa que não, já é 7. Tá? Então nós não somos comunistas, nós não, infelizmente, a maioria dos seres humanos, dentro de si mesmo já tem o micróbio, o vírus, a bactéria do capitalismo.
Então esse é um pensamento meu, viu, pessoal? Não vamos ficar zangados não, tá? Só pra gente discutir. Aí, continuando aqui. De novo errado. Áreas de influência de cada bloco, não é isso? Esse esverdeado é o capitalismo e esse alaranjado é o socialismo, ou seja, no início era assim, hoje em dia tem mais países socialistas, tá? Se vocês observarem, tem uma parte assim de alguns países que até hoje são socialistas, tem outros que deixaram de ser porque aconteceram ditaduras e essas ditaduras obrigaram as pessoas a voltar ao capitalismo. Continuando, as características: disputa tecnológica, cada um quer ser melhor do que cada um, o capitalismo quer uma coisa, o socialismo vai lá e faz uma melhor, isso é bom para nós, né? Mas corrida espacial, espionagem, CIA e KGB, CIA dos Estados Unidos, KGB da Rússia, busca de aliados, conflitos regionalizados, difamação, filmes humilhando a União Soviética e vice-versa, filmes humilhando os Estados Unidos. Essas questões aí aconteceram muito. Ofensiva econômica, Plano Marshall, Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall, ou seja, se o capitalismo criou um plano para ajudar as pessoas, para elas evitarem de ser socialistas, por do mesmo jeito os socialistas criaram um meio para ajudar as pessoas a não quererem ser capitalistas. Eita, a ofensiva militar foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar de países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Também fazia parte o Canadá. Pacto de Varsóvia, essa parte aqui corresponde, no caso, a OTAN corresponde aos Estados Unidos, né, o capitalismo. Pacto de Varsóvia, aliança militar de países do leste europeu liderado pela União Soviética, também fazia parte Cuba. Ou seja, Cuba, pertinho dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, totalmente socialista, até hoje, né? Eu acho interessante o povo cubano, eu admiro. Daí vamos continuar aqui. Imagens de guerra, tá? Do Vietnã, das Coreias. Mundo bipolar, nova ordem mundial ou multipolaridade. Acabando essa história de só bipolar, Rússia e Estados Unidos, surgiu o tema multipolaridade. Mundo multipolar. Com o fim da União Soviética em 1991, né? E a fragmentação do mundo socialista, o mundo considerado bipolar deixou de existir, fazendo com que os Estados Unidos passassem a exercer uma hegemonia política sem precedentes desde a emergência do sistema capitalista no mundo. Ao mesmo tempo, outros países capitalistas também se consolidaram como os protagonistas do sistema mundo, que abandonou o foco no poderio militar, embora tinha continuado importante, e ampliou o status do poderio econômico dos países. Assim, os países da União Europeia, principalmente a Alemanha, França, Inglaterra, o Japão e, mais tarde, a China passaram a dividir com os norte-americanos o protagonismo geopolítico. Surgiu assim um mundo multipolar. Eu lembro que eu citei na sala de aula o desenho dos Simpsons, que o carro do Homer, o motor foi comprado onde? Na Inglaterra, o volante na Rússia, o capô do carro nos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Várias partes de um carro foram compradas em diversas partes do mundo. Isso tudo explica a questão da multipolarização, em vez de bipolar. Antes, ou era nos Estados Unidos ou na Rússia.
Hoje em dia, com a questão do multipolos, né, tem vários polos, são em vários países diferentes. Aí, continuando. A nova ordem multipolar, aí nós temos o mapa mundi aqui para organizar a área de influência dos Estados Unidos, a Europa, juntamente com a África, Japão e a Ásia Oriental, domínio dos Estados Unidos. Aí nós temos também a divisão Norte e Sul, que foi uma divisão que demonstrou que os países que ficam abaixo no mapa são considerados países pobres e os países que estão na parte de cima do nosso mapa mundi são os países considerados ricos. A Oceania, como faz parte do Japão, normalmente é considerada também país rico, espaço rico. Por quê? Porque é colônia de um país que está na parte de cima do nosso mapa mundi. Países do norte, países do sul. O Brasil literalmente está no sul e a África também. Aí nós temos características da nova ordem mundial. As alianças entre nações são feitas agora pelo grau de afinidade econômico-comercial existente entre um e outro país, deixando de lado a questão ideológica. O que impera agora é a questão mercadológica, ou seja, se você tem, vamos negociar, se eu tenho, vamos negociar também. O nível de poder de um país agora é medido pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, com destaque para o conhecimento científico nas áreas de informática e biotecnologia. Ou seja, o nosso país, não é isso? Ele ainda está no terceiro mundo. Se vocês forem observar essa trajetória aí, o Brasil ele ainda não avançou tanto quanto deveria. Tá? Alguns outros países avançaram muito na tecnologia, na biotecnologia e assim vai. O Brasil ainda precisa evoluir muito. Aí nós temos uma atividade, de acordo com o nosso tema da página 4, a página 30 do livro de Geografia, responda. Qual o objetivo da criação dos blocos econômicos? Qual bloco econômico é considerado mais organizado? Explique. Letra C. Existe diferença entre Mercosul e Unasul? Explique. 2. Agora essa, pessoal, é para vocês pensarem bastante, tá? Nós vimos esses assuntos um pouco mais agora na terceira série, mas já vimos em outras séries sobre capitalismo, sobre socialismo. Então, essa questão, a última questão aí da atividade é para vocês imaginarem que vocês são líderes de algum país e que você pode escolher ou o sistema econômico capitalista ou o sistema econômico socialista. Aí você vai escolher para você colocar em prática no seu país. Só que você tem que explicar por que você escolheu esse sistema econômico, tá certo? Então, deixa eu abrir novamente aqui a atividade, slide de geografia daqui. Vamos pensar grande. Imagine que você é líder de um país. Você adotaria qual sistema econômico? Explique, ok? Vale a primeira nota. Data de entrega, 8/6/2020. Pode ser antes. Vocês poderão enviar para o meu PV, tudo bem? Pessoal, foi muito bom estar com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acredito que vocês devem achar muito engraçado minhas aulas, porque eu não gosto de vídeo, mas eu estou me esforçando muito por mim, porque eu preciso do emprego, e por vocês também. Me desculpem qualquer coisa e até a próxima aula, se Deus quiser. Um cheiro, tá, pessoal?
Beijo. Tchau. Fiquem com Deus.